pessoal! Nesse vídeo de hoje nós iremos abordar um assunto muito importante, que é a petição inicial. Bom, primeiramente vamos nos apresentar. A nossa equipe ela é composta por mim, Alice, Damiana, Dávila, Joana Lívia, Kaique, Rayane e Uana. Nós somos alunos da Unifap, do curso de Direito do terceiro ano. Bom, primeiramente é necessário a gente entender que a petição inicial ela é o ponto de partida do processo no judiciário. No direito, a gente define que a petição ela é um instrumento por qual uma parte, representada por seu advogado, que irá conduzir suas pretensões ao judiciário. Sendo assim, de forma mais simplificada, a gente pode dizer que a petição inicial é o documento que começa um processo e é uma das etapas mais importantes do trâmite processual. Na petição inicial, o advogado escreve o que a parte deseja, quais são os fatos e os direitos que fundamentam esse desejo, e dando espaço para que a outra parte se manifeste, por meio de uma contestação, contrariando ou negando as acusações. Existem dois tipos mais comuns da petição inicial, a civil e a trabalhista. A civil rege pelo Código de Processo Civil e a trabalhista tem suas regras delimitadas pela Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. A petição inicial ela é de extrema utilidade e é inerente aos seus dois pressupostos processuais. O primeiro deles é o da existência. A gente sabe que o poder jurisdicional é um poder inerte, ou seja, que não toma a iniciativa. É uma característica fundamental para garantir a imparcialidade. Assim, é necessário provocar tutela judicial e o instrumento para isso é a petição inicial. Sem ela, não há processo. O segundo pressuposto é o da validade. Uma petição inicial considerada apta, portanto, possibilita que o processo se desenvolva também de forma apta. Daí a importância de descrever o caso com pormenores e precisão e fundamentar bem os pedidos. Vale lembrar que a petição inicial ela possui uma extrema relevância, pois além de servir como mecanismo ativador da máquina judiciária, ela irá também definir os limites do julgamento. A sentença, ato que encerra o processo, terá seu conteúdo estabelecido dentro dos limites existentes na peça inicial. Pode realizar essa petição inicial. Quem pode elaborar? Temos 3 casos. O primeiro caso são pessoas civilmente capazes que desejam ajuizar nos juizados especiais causas civis com um valor do salário mínimo até 40, ou seja, qualquer cidadão pode ajuizar por meio de incentivo próprio nos juizados especiais tais ações. Sobretudo, para as pessoas incapazes, são necessários seus tutores para que lá no juizado especial eles venham dar entrada. Sobretudo, também ressalto a importância de ambos os casos de haver uma orientação de um advogado ou defensor público. O terceiro caso são os casos que são ajuizados em varas, ou seja, que precisa de uma representação legal. Vou fazer a abordagem do artigo 319 do novo CPC. Nele se encontram os principais requisitos para a elaboração de uma petição inicial. Vou começar pelo principal, que é o destino, o juiz de onde essa petição irá ser destinada, ou seja, a vara responsável por determinado julgamento. Em segunda mão, vem também os dados das pessoas que fazem parte dessa petição, ou seja, o requerente e o requerido, informando todos os seus dados pessoais para que a pessoa que venha ler e julgar possa ter o conhecimento das partes. Em terceiro caso, se encontram os fatos que iniciaram o processo. Ou seja, é por meio dessa narrativa que na petição inicial se explica o motivo que a autora iniciou no Poder Judiciário um impulso para gerar um processo.
Em quarto lugar, se encontram os pedidos que são de extrema importância e necessidade constarem na petição inicial. Haja vista que é por meio desse tópico que o juiz vem atribuir a sua decisão com base nos pedidos. Sobretudo, e não menos importante, se encontra também em quinto lugar o valor da causa, pois toda a ação que seja movida a uma causa, um valor de causa específico. Em sexto lugar, se encontram as provas que a autoria da petição inicial vem demonstrar a veracidade dos fatos. Com isso, essas provas podem ser documentais, testemunhais e entre outras. E por último, e de suma importância para o funcionamento do nosso ordenamento jurídico, vem a audiência de mediação ou conciliação, que é uma ferramenta que atualmente temos que nos dá a possibilidade de resolver tais conflitos de maneira extrajudicial. Para facilitar a leitura e a compreensão do juiz, é importante incluir esses pedidos dentro de uma ordem lógica. Existem recomendações já consagradas pelo Código de Processo Civil, que seria agrupar os pedidos no final da petição inicial, usando uma seção própria e apresentá-los em uma ordem. Qual seria essa ordem? Primeiro, o pedido de justiça gratuita, após a tutela antecipada ou a liminar, caso sejam necessárias. Como terceiro, a intimação para o Ministério Público se manifestar, caso haja participação deste. A citação do réu, que varia de acordo com o procedimento, se é contestar, se é comparecer ou receber, fazer o pedido e, por último, indicar e requerer a produção de provas necessárias. Bom, a petição inicial em si não tem custos para ser protocolada. O ajuizamento de qualquer ação judicial, entretanto, demanda o adiantamento das custas processuais pelo autor, e essas custas não têm relação com a prestação de serviço do advogado. São valores pagos ao Estado para a prestação dos serviços judiciais, salvo exceção como a justiça gratuita e o juizado especial. Utilizaremos como referência o Tribunal de Justiça de São Paulo, que na Corte Bandeirante a taxa judiciária é indexada à Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, que até 2020 estava em 27,61. E assim, para que uma petição inicial seja aceita, o autor deverá arcar com 1% do valor da causa. Lembrando que em outros tipos de processo, como partilha de bens, por exemplo, o valor não obedece somente a esta regra. Além disso, outras custas estão incluídas no início de um processo, como as custas de citação à parte contrária, as custas de impressão de contrafé e as custas de mandato. O procedimento é composto por 4 fases. A postulatória é a inicial e ela tem início com a petição inicial. Aí nela ainda terá o juízo de admissibilidade, a decisão sobre a antecipação da tutela, a citação, a reação do réu, impugnação. A segunda fase é a saneatória, onde há providências preliminares, julgamentos conforme o estado de processo, audiência preliminar, resolução de questões processuais pendentes, definição das provas a serem produzidas. A terceira é a introdutória, onde tem a produção de provas fora de audiência e também tem a produção de provas em audiências. E por fim temos a decisória, que é onde contém a sentença em audiência ou no máximo no prazo de 10 dias. O processo de protocolar a petição inicial normalmente é dever do advogado que representa a parte protocolar as petições, junto ao tribunal, onde será necessário dirigir-se ao balcão de atendimento do fórum para protocolar a petição, onde lá também pode ser feito todo o acompanhamento do processo. Como hoje tudo é feito de maneira mais tecnológica, lá vai ser tudo feito através do computador, que é a petição eletrônica. Seguiremos agora falando sobre a petição eletrônica. O Judiciário começou a usar a petição eletrônica a partir de 2006, com a Lei do Processo Eletrônico. Por meio da digitalização do acervo processual e da implantação de um sistema de gestão eletrônica, foi possível mais do que migrar a lógica do físico para o digital, mas tornar todo o trâmite mais eficiente. Os advogados também foram beneficiados. Agora não é mais necessário dirigir-se ao balcão de atendimento do fórum para protocolar uma petição inicial ou acompanhar o andamento de um processo.
Hoje tudo é feito pelo computador por meio do peticionamento eletrônico. A petição eletrônica é mais simples, ágil e segura. Apresentamos aqui os conceitos relativos à petição inicial, uma das fases mais importantes no processo judicial, pois é ela que dá início a todo o trâmite jurídico. Daí a importância de um profissional da advocacia dedicar mais atenção e dedicação em narrar os fatos e fundamentar juridicamente os pedidos. A gente também quer agradecer a nossa grande professora Cristal Moreira, que foi de suma importância para que pudéssemos apresentar esse conteúdo com tanta riqueza, nos proporcionando um semestre cheio de conteúdos e sabedoria acerca do nosso mundo jurídico. Chegamos no final do nosso vídeo e esperamos que vocês tenham gostado do nosso conteúdo e que também ele tenha ajudado acerca desse assunto, petição inicial. Obrigada a todos pela atenção.